Olá, estou aqui no quinto episódio do podcast Pais com Rede e hoje quero-vos falar sobre as consequências que este confinamento poderá trazer a nível emocional para os adolescentes. Em particular para os adolescentes, claro que nós sabemos que mesmo as crianças mais pequenas estão a viver isto à sua maneira e é importante, em qualquer idade que os nossos filhos possam ter, os pais terem esta preocupação e criar aqui um espaço de partilha para saber exatamente o que é que memórias estão a ser construídas, de que forma é que isto está a ser vivido. Por isso isto acaba por ser geral. No entanto, em relação ao adolescente, eu gostava hoje de reforçar um pouco o facto de já há muitos meses, né, se formos a ver entre saídas e entradas, já fez um ano, nesta altura, em que é pedido ao jovem adolescente que fique em casa, que acolha este confinamento de forma muito passiva. E nós sabemos, e o contacto que eu tenho tido com alguns adolescentes tem comprovado um pouco esta reflexão que eu tenho vindo a fazer, que na verdade eles estão a chegar ao seu próprio limite, ou seja, aproveitam muitas vezes muitas situações para sair do confinamento, acabam por não acolher as orientações, as indicações que lhes são pedidas e mesmo a nível da relação dentro de casa acaba por estar a ser bastante desafiante para todos os membros da família, mesmo os adolescentes e os pais, até os irmãos mais novos. Por isso, hoje acho que era importante falarmos um bocadinho sobre isto e eu consegui também partilhar com vocês aquilo que venho vindo um pouco a refletir e a procurar também mais informação e também fazendo aqui um certo paralelismo do que é que isto está a exigir do adolescente a nível de desenvolvimento, pois nesta fase do seu desenvolvimento o adolescente acaba por necessitar desta relação fora de portas para construir, para desenvolver o seu processo de desvinculação com a família. É tão importante esta procura, esse estar com os pais, pois é nesse estar com os pais que ele vai encontrar empatia de grupo, por exemplo, em que naturalmente as minhas dúvidas, as minhas incertezas, os meus receios, as minhas angústias, as minhas ansiedades encontram eco com outros adolescentes, pois eles estão a viver as mesmas situações, no mesmo momento, no mesmo tempo e automaticamente quando eu comunico os meus desafios encontram eco nas realidades, nas vivências dos pais. Daí essa necessidade tão importante. E também, por outro lado, a questão da exploração do exterior, ou seja, o exterior acaba por dar resposta às necessidades do adolescente em relação à exploração de situações de maior risco, que tão importante é nesta fase da adolescência, a nível do desenvolvimento do cérebro também, em que todas as experiências que são vivenciadas durante a adolescência vão fazer com que a sua integração cerebral também ocorra de forma mais equilibrada, pois nós sabemos que nesta fase da adolescência o cérebro sofre uma reestruturação e geralmente o que acontece em diferentes fases, ou seja, nem todos passam na mesma altura, mas existe aqui um tempo que é comum em que ou seja, tudo o que não é explorado, tudo o que não é estimulado acaba por morrer, acaba por ser destruído, por perder força. Por isso é que é importante, na verdade, na fase da adolescência, que esta exploração seja uma exploração rica a nível de estimulação, de diferentes estímulos, de diferentes áreas. E o que na verdade está a acontecer aqui é exatamente o contrário. Este confinamento o que traz ao jovem adolescente é a diminuição de estímulos exteriores, diminuição de relação com os pares, diminuição de toque físico, também é tão importante esta exploração do corpo, da sensação de prazer, e também de certa forma nesta mesma relação, na questão do toque, por exemplo, também a aprendizagem na questão de respeitar os limites dos outros, ou seja, tudo isto é feito de forma muito saudável e muito necessária nessa relação com. E este confinamento, na verdade, está a retirar essa experiência, está a retirar essa possibilidade disso ser feito de forma presencial. Por outro lado, o que acaba por acontecer tem a ver um pouco com o aumento do tempo dos jovens nas redes sociais, na utilização das telas, dos ecrãs, que também acaba por ser um ponto de conflito com os pais, pois
se nós formos a perceber e olhar para cada um dos nossos contextos familiares, nesta altura de confinamento também acabamos por vivenciar mais e ter maior noção das rotinas dos nossos filhos adolescentes. Pois até aqui, o facto de sairmos todos durante a semana, por exemplo, acabamos por não perceber muito bem, não tomar conhecimento da realidade como ela é, de uma realidade diária. E este confinamento que também está a trazer um bocadinho à tona, ou seja, está a ampliar de certa forma todas as atividades que o meu filho adolescente faz, neste caso dentro de casa. Outra das questões também que acaba por promover no adolescente este chegar a um limite, este já não ter recursos para conseguir lidar com isto de forma emocional, de forma muito saudável, também tem a ver com a questão da invasão de espaço, pois nós sabemos todos que, chegando à questão da adolescência, o quarto do adolescente acaba por ser o seu próprio mundo, o seu próprio castelo, não é? Acaba por ser ali a proteção que eles encontram dentro de casa. E até esta questão do confinamento acaba por não criar essa exploração e essa vivência natural com o próprio quarto, pois nós sabemos, pais, que acabamos por nos intrometer um pouco e até às vezes querer estar dentro desse espaço, quando é um espaço que é primordial para o adolescente e deve ser bastante respeitada a questão do quarto, com limites. Nós sabemos, a nível da higiene, a nível da própria da vivência saudável dentro desse mesmo espaço. Mas também é importante eu, independentemente de informar o meu filho ou de comunicar que sim, há limites de higiene, de tempo em relação, por exemplo, à questão das redes sociais, dos ecrãs, dos telemóveis, que há esse limite, mas também ao mesmo tempo entender que perante este contexto possivelmente acaba por haver uma maior necessidade desse fechar dentro do seu quarto, uma maior necessidade de estar mais em comunicação através das tecnologias com os amigos, pois não é possível fazê-lo de outra forma. E isto, a nível já é um desafio fora de um confinamento, dentro deste contexto de pandemia, mais presente está, porque se nós olharmos até para as nossas próprias rotinas também, quando estamos dentro de casa, quando estamos em teletrabalho, também percebemos, tomamos consciência, se fizermos esse esforço de olhar um bocadinho para nós, também vamos perceber que na verdade também nós aumentamos o nosso tempo de ecrã, também nós aumentamos o nosso tempo nas redes sociais. Eu costumo aqui dar esta indicação muitas vezes aos pais, que uma forma de eu conseguir reduzir o tempo de ecrã ao meu filho é promovendo-lhe, oferecendo-lhe um estímulo mais, ou seja, maior estímulos, algo mais interessante para o meu próprio adolescente, coisa que normalmente também nós sabemos que isto não acontece. Nós normalmente, quando entramos em conflito, em choque com aquele momento em que o meu filho está a jogar online, por exemplo, eu não lhe estou a promover, não lhe estou a oferecer nada em troca. O que eu quero só apenas é que aquilo desapareça, em que aquele comportamento deixe de existir. O que possivelmente, a nível da procura de aventura, de exploração, de novidade e também de interesses, se não houver nada mais interessante do que aquele jogo naquele momento online, possivelmente eu não vou ganhar esta batalha, e aqui batalha entre aspas, porque não deverá ser uma batalha, poderá ser apenas uma intenção, um objetivo. Por outro lado, também vamos perceber que quando nós acabamos por observar esse estar na tela da parte do nosso filho, nós encaramos isso como um isolamento, que ele se está a isolar, mas se nos colocarmos no lugar dele, se conseguimos olhar para esse momento com alguma empatia, vamos perceber que é exatamente o contrário, ou seja, é nesse estar na tela, é nesse jogo online que o meu filho procura, ou a minha filha procura esta ligação com os amigos, com os companheiros, com os colegas de escola. Ou seja, eu estou a ver de uma forma e o meu filho está a ver exatamente de uma forma contrária. Para ele, esse estar online permite-lhe estar em união, em relação com o outro, enquanto que eu pai, olho para esse estar no ecrã como um isolamento, pois noto, ou seja, acaba por ser uma necessidade que eu próprio tenho de estar em conexão com o meu filho. Então, se é uma necessidade que é minha, eu
para mim o pedido, o convite que é feito é eu pensar de que forma é que eu posso comunicar isso ao meu filho, que a necessidade é minha, não é tanto pela questão, não no foco dele, mas sim da minha própria necessidade de estar com o meu filho. E se for isto que na verdade está a acontecer, eu só tenho que lhe dizer e depois ver o que é que pode acontecer e promover, ir ao encontro dos seus interesses também. Não criando agora aqui, tipo, ok, eu vou ficar aqui ao pé de ti e porque apetece-me e porque eu quero, não, é um bocadinho também perceber que tipo de jogos ele está a ter, mostrar algum interesse pelo próprio mundo do adolescente, de maneira a nós sermos bem recebidos nesse mundo. Não no sentido de entrarmos para ficar, para controlar, para julgar, mas sim apenas com a curiosidade que eu tanto defendo, porque acredito que fará a diferença nessa relação. Por isso, aqui, esta questão deste confinamento está a trazer enormes desafios ao adolescente e que naturalmente estão a ser demonstrados, esse mal-estar, esse chegar ao limite, este já não aguentar mais, está a ser representado e está a acontecer, está a ser visível nos seus próprios comportamentos, porque também é uma das coisas que os pais têm falado comigo, é a questão de neste momento ser ainda mais difícil porque nada lhes satisfaz, eles estão tipo, querem tudo ao mesmo tempo, depois não querem nada. A nível das emoções há ali um turbilhão, uma montanha russa num dia, ou seja, muitos pais acabam mesmo por referir que até parecem que são bipolares porque tanto estão muito bem como estão muito mal. Na verdade é isso que está a acontecer até a nível físico, a nível cerebral, é esse turbilhão, essa revolução emocional também das emoções, em que o cérebro, pelo facto de estar em revolução, não é? Em quase uma erupção, se quisermos usar aqui a metáfora de um vulcão, acaba por ser um bocadinho esta erupção. É importante eu também perceber que não tem a ver comigo, é uma revolução que é uma revolução interna, que é dele, e que ele próprio não tem recursos para, nesta altura, em nenhuma altura normalmente tem, mas nesta altura muito menos, porque encontram-se mesmo isolados do mundo, isolados daquilo que nesta altura é tão apetecível para eles, que é estar fora de casa. Okay? E se eu não posso, por razões óbvias nesta altura, usufruir desse fora, automaticamente o meu desequilíbrio emocional surge. E surge de que forma? Através do meu comportamento. E então aqui é um convite, um pouco que eu quero aqui deixar para vocês, pais, neste caso, de olharem para esse comportamento com muita compaixão, muita empatia também, e perceber que, ok, de que forma é que eu posso te ajudar? Eu acho que esta é a grande pergunta que os pais poderão fazer e poderão colocar aos filhos adolescentes, é, ok, eu entendo que não seja fácil, de que forma é que eu te posso ajudar? Eu acho que quando eu me entrego desta forma ao meu filho, acreditem que muita coisa vai mudar na minha relação com ele, porque na verdade, e eu tenho a certeza daquilo que estou a dizer e daquilo que vou dizer agora, quando os pais chegam até mim desesperados, sem saber exatamente o que fazer e muitas vezes até revoltados, em que o foco maior é o comportamento agressivo, de falta de educação, como os pais referem, do filho adolescente, acredito que se nós formos tirar essas camadas todas, muitas vezes que são criadas e são construídas pela sociedade, por aquilo que os outros estão à espera do papel do pai, se nós tirarmos tudo isso para o lado, o que fica no final é uma grande preocupação dos pais e de certa forma uma noção de incapacidade de poder ajudar os filhos. Por isso, foquem-se nisso, nessa vossa intenção. Se a vossa intenção, na verdade, é ajudar os vossos filhos, a primeira coisa a fazer é perguntar aos vossos filhos se eles querem ser ajudados e de que forma é que vocês os podem ajudar. Porque muitas vezes aquilo que está por trás do meu próprio comportamento como pai não é bem aquilo que eu transmito com o meu comportamento. E se eu pensar em mim, automaticamente também para mim vai ser mais fácil, de certa forma, e mais lógico até, eu olhar para o comportamento do meu filho da mesma maneira. Será que aquele comportamento poderá querer dizer outra coisa completamente diferente daquela que eu estou da leitura que eu estou a fazer? Acredito que sim. Porque nós vamos ver, segundo as nossas crenças, segundo as nossas vivências, segundo a nossa capacidade até cerebral de olhar para as coisas de outra forma, que os nossos filhos adolescentes não têm essa competência ainda desenvolvida. E é tão importante, eu acho que vou reforçar sempre que estiver a falar com pais desta questão de eu perceber que o meu filho, neste momento do desenvolvimento dele, não tem essa capacidade ainda de olhar para a longo prazo, para ter noção
de que, ok, as coisas agora são assim e eu não posso ter aquilo que eu quero neste momento, porque não é assim que funciona, não é assim que está a funcionar, que eles estão a funcionar. E como tal, eu como pai, tenho de certa forma, esta oportunidade de poder ajudar o meu filho, já que ele não tem esta capacidade ainda, e eu sim, como adulto, à partida deveria tê-la, não é? Pelo menos muito presente, de eu conseguir ajudar o meu filho a ele conseguir fazer uma melhor gestão deste seu limite que existe, é natural, é verdadeiro. Okay? Os adolescentes estão também a sofrer muito com este confinamento e é importante nós adultos olharmos para isto com muita compaixão e lembrando-nos sempre que aquilo que eu quero fazer, a minha maior intenção é ajudar o meu filho. Okay? Por isso, era isto que eu gostava hoje de dizer-vos. Dizer também que podem continuar a partilhar os conteúdos do podcast e se ainda não subscreveram o canal, podem fazê-lo carregando aqui, já sabem, no símbolo do Educa Informado e para subscreverem o canal e assim saberem em primeira mão quando um novo episódio é colocado no podcast. Por isso, até para a próxima semana.